A paz do Senhor Jesus aos amados irmãos e ouvintes. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Eu estarei aqui contando minha experiência de vida, meu testemunho. Obviamente não vou conseguir contar tudo, mas eu vou tentar aqui lembrar o que eu posso estar contando para os irmãos da minha vida, da minha infância, como Deus trabalhou na minha vida pela sua misericórdia até o dia de hoje. Glória a Deus. Meus irmãos, desde que eu estava no ventre da minha mãe, Deus já tinha um plano na minha vida e Deus já tinha aquele chamado na minha vida que Deus ia fazer uma obra na minha vida, ainda no ventre da minha mãe. E eu tive muitas lutas na minha vida, ainda na infância, por causa do chamado que Deus deu. Nós não somos melhores, nós não merecemos isso, mas Deus que escolhe para a glória dele. Eu nasci em berço evangélico. Meu pai, na época, graças a Deus, quando eu nasci, meu pai, depois de um tempo, ele se tornou pastor numa congregação da Deus de Amor. E na época existia somente uma igreja de Deus de Amor, porque todos os membros da cidade congregavam em uma igreja só, porque era assim até então. E, para a glória de Deus, eu cresci nessa igreja de doutrina, com ensinamento de doutrina, união, e eu cresci escutando as pregações, eu cresci vivendo ali, acompanhando meu pai nos cultos, já que meu pai pastoreava, e eram muitos e muitos membros que tinha ali na época. Depois as igrejas foram divididas depois de um tempo para várias congregações na cidade da Deus e Amor. Então, meus irmãos, ali, quando eu congregava com meu pai, eu fui aprendendo muitas coisas, mas como eu era muito pequeno até então, eu me divertia, fazia coisas de criança, não tinha tanto conhecimento, não tinha tanto interesse. Mas desde pequeno, o meu pai ele colocava CDs de historinhas bíblicas. E desde pequeno eu comecei a me interessar pelas coisas de Deus. Histórias bíblicas, histórias de Abraão, Isaac e Jacó, histórias de Jesus, histórias de Sansão, histórias de Josué, de Moisés, historinhas de criança no CD. E eu escutava e eu aprendia. Meu pai chegou a comprar Bíblia infantil e eu via aquelas figuras e eu gostava de ficar vendo. E eu gostava muito de acompanhar meu pai, fazer companhia a ele enquanto ele ia na igreja. Mas, meus irmãos, isso o tempo foi passando e como Deus tinha chamado a minha vida, eu comecei a cada dia gostar mais, na minha infância, de ler a Bíblia. E eu começava a pegar a Bíblia e eu começava a pegar, e eu lembro que eu lia muitas vezes Apocalipse, lia inteiro Apocalipse. E eu não entendia nada porque eu era uma criança. Eu achava que aquilo ia acontecer, que havia um dragão na terra, mas eu não entendia direito o que seria esse dragão, não sabia que era o diabo. Não entendia nada, mas eu lia e eu achava interessante e eu fazia as minhas anotações, mesmo não conhecendo, mas ali Deus já estava trabalhando. Até que eu participava da escolinha dominical, escolinha bíblica que tinha na igreja. E ali, meus irmãos, foi onde começou o ensinamento
foi ali que começou realmente o crescimento da minha vida espiritual. Foi ali que começou a minha história. Quando se separou as igrejas e eu fui para a congregação que eu congrego no dia de hoje atualmente também. Congrego nessa mesma congregação que eu congregava quando eu era criança. E ali, meus irmãos, até então havia muitos jovens na igreja. Havia muitos jovens, muitas pessoas que infelizmente hoje praticamente 99% dessas pessoas saíram por não suportar a doutrina e também por dar ouvidos às coisas de Satanás e para o mundo. Mas graças a Deus, Deus me conservou até o dia de hoje naquele lugar, porque Deus ainda tem um plano e Ele ainda tem misericórdia. E ali, meus irmãos, desde pequeno, Deus levantou uma irmã que era uma jovem, e ela era uma jovem de doutrina, uma jovem usada por Deus. Naquela época, meus irmãos, ainda quando eu era criança, existia uma reverência muito grande na igreja, que é difícil de ver no dia de hoje. Naquela época, graças a Deus, quando eu fui levantado, graças a Deus, começamos a aprender a escola bíblica. E muitas vezes, meus irmãos, ainda quando eu era criança, adolescente, muitas pessoas chegavam, muitas revelações, eu via muitas revelações de pessoas que apontavam para mim e diziam: Deus está te dando o dom da palavra, Deus está te dando autoridade, e você vai ser um pregador, e você vai pregar a palavra de Deus em países, em muitos lugares. Deus vai te usar, Deus tem uma obra contigo. E outras vezes chegou outra irmã que disse que Deus iria me levar para terras estranhas, que eu iria ser usado na mão dele tremendamente. Depois, muitas vezes, foram muitas revelações com com essas mesmas palavras, que Deus tinha uma obra na minha vida e que eu iria ser um grande pregador do evangelho. E ali, meus irmãos, eu escutando tudo isso, no começo eu não entendia, mas depois eu lembro que eu começava a chorar quando eu escutava uma revelação assim. E Deus, Ele começou a trabalhar na minha vida. E eu me emociono lembrando dessas coisas porque eu vejo o cuidado de Deus para minha vida, é maravilhoso. E Deus, meus irmãos, Ele foi trabalhando na minha vida de uma forma extraordinária. Ali, meus irmãos, eu não sabendo muita coisa, eu comecei a aprender. E eu lembro, nunca mais esqueci desse dia, que enquanto meu pai dava escola bíblica numa manhã, ali na igreja, a irmã, uma das irmãs que congrega conosco até hoje, ela levantou, e essa irmã é muito usada por Deus nos mistérios. E ela levantou ali, e ela foi usada por Deus e começou a dizer que naquele momento meu pai estava dando aquela escola bíblica, mas que futuramente seria eu no lugar dele. E ali, meus irmãos, toda essa palavra que essa irmã disse aconteceu. Tudo que ela falou aconteceu. Inclusive, depois de um tempo, fui dar escola bíblica na igreja, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e comecei a dar os ensinos. Mas então, voltando, meus irmãos, Deus começou a fazer uma obra. E ali nós começávamos a louvar. Eu lembro muito bem que, na época, nós éramos ensinados ainda a respeitar nossos pais. Era uma reverência que nós tínhamos,
principalmente a liderança da igreja. E ali, meus irmãos, eu lembro que essa irmã, que era usada por Deus, que eu não vou citar nomes, mas essa irmã que era usada por Deus, ela vinha. Uma vez ela colocou fitas do missionário Davi Miranda, ele falando sobre o demônio da televisão, ele falando áudios de doutrina. E essa irmã sempre gostou da doutrina do Espírito Santo. E ali nós aprendíamos, nós éramos crianças, nós tínhamos um pouco de medo quando manifestava o demônio na igreja, mas nós entendíamos já que era o Senhor que tinha autoridade. E meus irmãos, muitas das vezes o Satanás tentou se levantar contra a minha vida, até mesmo usando um cachorro que eu tinha, que uma vez me atacou quando eu estava no meu quintal, na época eu era criança. O cachorro ele podia ter me machucado muito mais, mas para a glória de Deus, nada aconteceu. Mas, como era um cachorro de porte grande, era um fila brasileiro, e ele me atacou porque eu estava com comida. E ele tinha ciúmes, porque ele, na época que, que esse cachorro estava com meu pai, eu não era ainda nascido. Então esse cachorro, ele acabou que não gostou de mim, porque não acostumou comigo, né? Desde pequeno. Então, ele chegou a me atacar, mas Deus deu livramento. E também, muitas das vezes, meus irmãos, eu passei por momentos difíceis na minha vida, zombarias na escola. Já cheguei a enfrentar zombarias com os meus pais. Zombarias, zombarias muito pesadas até mesmo, com minha mãe, com meu pai. Eles não falavam isso de frente com meu pai e com minha mãe, mas eram meus coleguinhas de escola que eles zombavam por meu pai ser crente, por minha mãe ser crente. Perguntavam por que eu usava calça. Perguntavam só por que eu usava calça. Eu era muito odiado na escola por ser crente, infelizmente. Mas Deus sempre esteve cuidando de mim. Sofria muitas vezes nessa parte. É, confesso que teve momentos que eu cheguei a ter medo, cheguei a chorar por causa dos meus colegas, por causa das zombarias, por zombarias que eu não tinha televisão, por zombarias que eu usava calça, por zombarias que eu não jogava bola e por tantas zombarias. Eu chorava, mas eu não entendia, graças a Deus, que ali era o Senhor me moldando e o Senhor me preparando para algo futuro, para aguentar calúnias mais fortes que essas. E graças a Deus, o Senhor, mesmo com essas perseguições desde pequeno, o Senhor cuidou de mim. E ali, meus irmãos, cheguei até a passar calúnias, enfrentamentos até com pessoas, com meu priminho que estudava na minha escola. O diabo até mesmo usou ele e zombava de mim também. E ali, que ele era o meu único companheiro na época ainda, eu ficava mais triste ainda. Mas depois o tempo foi passando e eu fui amadurecendo para a glória de Deus. E eu percebi que aquilo era apenas um processo. E também eu passei a não ter mais medo, mas ter alegria quando as pessoas começavam a falar de mim, porque isso para mim era motivo de orgulho, alguém falar de mim, insultando a minha vida por eu ser um crente. Mas graças a Deus, Deus trabalhou e Deus ainda trabalha. E ali eu fui começando a gostar, comecei a abrir os cultos, Deus começou a me usar, até que um dia eu lembro que
Eu até mesmo chegava a pegar folhas, escrever, a treinar, ficar treinando, decorar as palavras que eu ia pregar quando eu era adolescente, mas o Senhor, usando uma irmã, disse que não era para eu temer, que Ele daria a palavra, que não era para me preocupar com o que eu ia falar, porque Ele daria a palavra, que Deus ia tomar minha boca, e Deus ia tomar, e assim que aconteceu, e Deus começou a tomar. E eu comecei a ser cheio do Espírito Santo e comecei a pregar com autoridade a palavra do Senhor. Eu comecei a conhecer a doutrina e comecei a pregar a palavra do Senhor. Muitas vezes não gostaram. Cheguei até mesmo. Isso não é motivo de alegria, mas infelizmente isso já aconteceu. Há pessoas na minha igreja que se infiltraram no adultério, não na minha congregação, mas em outra, que eu fui defender a Cristo, eu fui defender e fui contra algumas atitudes que havia. Para a glória de Deus, as pessoas não estão mais juntas, mas eu fui contra as atitudes de ter uma bateria na igreja que tinha a congregação do centro da cidade. E ali, meus irmãos, eu não gostava de pecado, não gostava de nada disso. E o Senhor foi trabalhando na minha vida e foi me usando, e o Senhor foi me alertando e eu fui aprendendo a doutrina do Senhor. Chegou um momento que Deus começou a usar uma irmã, a irmã que fez parte da minha história, e através dela aprendi a doutrina rígida, a doutrina de que tem que ser como ela é. Essa é a doutrina do Espírito Santo, a doutrina das vestes. Eu aprendi muito. Na época nós usávamos camiseta que tinha skate, tudo isso. E ali ela começou a falar conosco que nós fomos mudando. Nós passamos a usar camisetas decentes, camisas decentes. E assim nós fomos mudando até que Deus usou mais vezes elas e começou a cobrar a blusa 3x4 dos irmãos, das irmãs. Nós começamos a escutar testemunhos e o testemunho que eu escutei é o testemunho da irmã Antônia Feitosa, onde ela fala de muitas modas. E Deus tinha colocado esse testemunho na mão da irmã Silvana, que é a que ajudou muito no ministério. E essa irmã, graças a Deus, ela foi abençoada e Deus usou ela muito para falar conosco sobre a doutrina do corpo. Na época não tinha internet ainda, não se falava. E como eu tinha dito, nós tínhamos muita reverência dentro da igreja. Para os irmãos terem noção, nós crianças aprendemos a não encostar nem a Bíblia no banco, não apoiar nem a Bíblia no banco, por acharmos falta de respeito. Até a nossa forma de ajoelhar, até a nossa forma de sentar. Os irmãos e as irmãs sentar com as pernas fechadas, nada de relaxado. Aprendemos a não deixar, as irmãs aprenderam a não deixar a bolsa pendurada na cadeira. Era uma reverência total no culto. Até mesmo passar na frente do altar não era permitido. Porque nós tínhamos temor a Deus. Temor em tudo. Temor em tudo. Até na forma de colocar o banco nós queríamos agradar a Deus. Porque a igreja, os móveis, tudo da igreja, o altar foi revelado por Deus, foi levantado por Deus daquela maneira que Deus queria. E assim nós fizemos. Quando Deus usou as irmãs, quando Deus usou os irmãos para o processo que a igreja estava passando. Porque a igreja estava passando por um processo de purificação e é onde Deus começou a trabalhar. E ali era dada a oportunidade para nós pregarmos no culto de crianças, mas tudo com reverência. Nós crianças também teríamos que andar na doutrina, e assim andávamos. Lógico que nós fomos conhecendo cada dia mais, e ali nós aprendemos muito sobre a doutrina do Senhor, muita coisa.
E é ali que Deus começou a abençoar mais ainda o ministério, Deus começou a usar mais ainda irmãos e irmãs no ministério, Deus começou a mostrar os mistérios para a igreja, revelações. Deus falou de uma forma tremenda. Coisas que tínhamos na igreja foram tiradas por motivo que o Senhor não estava mais se agradando, até mesmo dentro da igreja. E eu achei interessante isso porque hoje em dia não se vê muita tanta reverência mais. Hoje as pessoas deitam até mesmo na igreja, fazem café, brincam, pulam e simplesmente é uma falta de respeito com a casa de Deus. E ali, meus irmãos, eu tinha muita reverência para subir no altar. Eu lembro que para subir no altar eu orava muito. Às vezes eu orava, ficava 1 hora orando antes de subir no altar. E eu orava, e quando eu subia no altar, eu subia com temor e tremor diante de Deus, porque eu sabia que aquele lugar era um lugar santo. E ali, meus irmãos, nós pregávamos a palavra de Deus e devido ao temor, o Senhor nos usava tremendamente. E eu comecei a perceber que o Senhor estava me usando quando muitas vezes eu pregava, nas revelações do Espírito Santo, Deus usava as pessoas para falar aquilo conforme eu estava pregando. E o Senhor começou a me usar muito nisso, nos mistérios da palavra. Que foi aí que o Senhor levantou esses dons, depois o Senhor foi dando sonhos, revelações em sonho para mim, desde pequeno. O Senhor começou a me mostrar muitas coisas. E muitas coisas aconteciam comigo e eu comecei a largar muitos dos sonhos. Os irmãos podem ver no canal. Mas para a glória de Deus, o Senhor nos deu a vitória. Conforme o tempo foi passando, nós fomos ganhando experiência. E por fim, meus irmãos, eu estarei contando, se Deus permitir, a segunda parte, que foi a queda. A minha queda, o processo mais difícil na minha vida que eu passei, e é onde Satanás tentou realmente arrancar todo o propósito de Deus na minha vida. Mas para a glória de Deus, eu estou aqui. Aleluia. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.